somos o povo mais feliz da terra. Aleluia. Amém? Irmãos, e as lutas, as batalhas vêm para nos fortalecer, amém? O povo cristão precisa ter esse entendimento que a luta, a batalha, ela vem para nos fortalecer e cada vez mais nós vamos se fortalecendo naquilo que Deus tem para nós, amém? Quantos creem nessa palavra? Quantos acreditam que Deus tem uma palavra hoje para a sua vida? Dá um glória a Deus aí. Então levanta as suas mãos e diz assim, ó, feche os seus olhos, levante as suas mãos e diz assim, ó, fale comigo, Espírito Santo de Deus. Eu quero ouvir a sua voz através dessa mensagem. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Comece a pedir para Ele. Comece a pedir. A palavra diz que aquele que pede recebe, amém? Então eu creio, Deus tem uma palavra para a sua vida, para as nossas vidas. Aleluia. Irmãos, ontem estivemos ministrando na Missão Atos do meu amigo Anderson lá. E cara, foi maravilhoso o que Deus fez naquele lugar. O Senhor derramou a glória dele naquele lugar. Jovens quebrantados foram tocados. Foi 2 horas de palavra, irmãos. Nós estamos quase chegando igual na África, né? Na África é 5 horas, falta 3 só. Contando com o louvor, deu 3 horas, então, falta 2, já está diminuindo. Amém? Estamos aí numa série, Uma Nova Paixão, e hoje é o encerramento dessa série de mensagens a qual o Senhor colocou no meu coração, Uma Nova Paixão. E nós temos que nos apaixonar todos os dias por Jesus. Uma das armas mais potentes do diabo hoje, nos últimos dias, é o entretenimento. E o entretenimento tem roubado as pessoas de Deus. O entretenimento tem roubado as pessoas de Jesus. Ainda ontem eu estava conversando com o Du e eu estava falando para ele, eu falei, Du, imagina se não tivesse celular, se não tivesse computador, se não tivesse televisão, o que a gente já está fazendo? Ele adorando. Eu falei, então, pois é. Agora cabe a nós tirar isso e nos entregar mais profundo. O Espírito Santo de Deus, ele quer fazer, e ele está buscando um coração que queira receber o que ele quer fazer. Amém? Deus, ele busca um coração. É isso que Deus busca. Deus busca alguém que não está preocupado com título, que não está preocupado com status, mas Ele busca alguém que queira e anseia ser usado por Ele. Irmãos, eu creio e eu anseio ser usado por Deus. Então eu aprendi a ser ousado na presença do Senhor. Irmão, e se Deus falou comigo, eu vou atrás. Eu estava aqui no culto do Ricardo, no primeiro dia, irmãos, ele me pegou ali no fundo, cara. E o Senhor falou assim, cara, eu vou derramar. Eu vim que nem doido, babando aqui atrás do Ricardo. Eu falei, mano, mete a mão na minha cabeça. Ele falou que vai derramar. Irmãos, seja ousado para buscar aquilo que você quer. Seja ousado. Às vezes, irmãos, o pregador, ele está querendo liberar uma palavra, mas enquanto ele não prova que ele é ungido, o nosso coração está duro. Mas Ana me constrange, porque Ana foi num culto de um pastor desviado. E quando Ana entrou no culto do pastor desviado, o pastor desviado, que era Eli, viu Ana fluindo no espírito e achou que ela estava bêbada. Olha só o nível de discernimento do profeta daquele tempo, porque a palavra de Deus era escassa naqueles dias. Mas Ana entrou naquele culto e ela falou, não, Senhor, eu não estou bêbada não. E de repente ele liberou uma palavra que ela ia gerar. Sabe o que Ana fez? A sua vida com Deus é problema seu. Agora a sua palavra que você liberou, eu quero. Eu acredito nessa palavra que está vindo da tua boca, porque palavras são sementes. E o que Ana fez? Ana pegou a palavra do profeta, do pregador desviado, e ela entrou para o quarto e em intimidade com o noivo ela começou a gerar. E sabe quem ela gerou? O profeta das nações. Ela gerou Samuel.
Então, às vezes a gente vem num culto e a gente vem muito duro, coração fechado. Enquanto o pregador não prova a última gota da unção, não há um quebrantamento. Mas eu quero dizer que não está relacionado com o pregador, mas está relacionado com Jesus. Então, abra o seu coração e fala: Senhor, eu quero. Seja um apaixonado, um desesperado por Jesus. Uma nova paixão. É um tempo do povo de Deus se apaixonar de novo por Jesus, se apaixonar de novo pelas coisas de Jesus, querer só ficar com Ele. Eu disse aqui em uma das mensagens que Enoque era um cara que tinha filhos, Enoque era um cara que tinha filhas, Enoque era um cara que tinha família, e a palavra diz no livro de Gênesis capítulo 5, que Enoque andava constantemente com Deus. Então o que impede você de buscar Deus não é a sua família, não é as coisas que Deus te deu, mas é um coração dividido que nos impede de buscar a Deus. É um coração que quer servir os dois lados da moeda. E Jesus disse: você não pode servir os dois lados da moeda. O que está na moeda? O rosto de César. Dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Quando eu venho para a palavra, eu me deparo com um homem apaixonado por Deus, um homem que viveu um relacionamento constante e intenso com Deus. Um menino que tinha tudo para não dar nada, porque tentaram matar ele quando ele era criança, tentaram acabar com a vida dele, mas Deus tinha um plano e Deus tinha um propósito na vida daquele jovem, daquela criança, daquele homem, assim como Ele tem na minha e na sua vida um plano, um projeto e um propósito. Nada é por um acaso. Se você está aqui hoje, não foi o acaso, não foi a sorte, mas foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. Se você está em algum ministério, foi porque o Espírito Santo de Deus olhou para você e disse assim: cara, eu quero te usar, você será boca de Deus, eu vou derramar minha unção na sua vida. Basta você acreditar que o Espírito Santo de Deus é aquele que faz através de você. E quando você começa a entender isso, você começa a fluir no Espírito. E quando você começa a fluir no Espírito, as coisas começam a andar. Engraçado que em um dos congressos que eu estava ministrando por esses dias, eu participei de um fórum, e aí eles perguntaram: como é ser pastor, como é essa questão aí de pastorear e tal. E eu peguei e falei assim, cara, eu não sei muito bem, porque eu fui ungido pastor e o meu pastor me chama de pastor. Eu não fui ungido pastor e todo lugar que as pessoas, todos os lugares que eu vou nos flyers está escrito pastor. Eu chego nos lugares, as pessoas vêm e me cumprimentam: e aí, pastor? Mas eu entendi que não é a terra que estabelece para o céu reconhecer, mas o céu estabelece e a terra reconhece o que o céu estabeleceu. É assim que funciona. Tem muita gente buscando um título, tem muita gente buscando um cargo, e sabe o que acontece? Ela fica frustrada. E eu falei isso ontem, foi engraçado que eu falei isso ontem. Eu falei: olha, eu não sei. E lá no congresso eu também disse, falei: cara, eu não sou pastor. Assim, eu não fui ungido ainda, mas todo mundo me chama de pastor. E quando eu desci, as molecadas veio e falou: ô pastor, foi bênção. Eu falei: tem jeito, é pastor mesmo. Acabou. Mas quando o céu estabelece, Val, a terra tem que reconhecer. Então não queira buscar aquilo que não é para você, porque aquilo que é para você, o céu já estabeleceu. Aquilo que é para você, o céu estabeleceu. E sabe qual que é o papel da terra? Reconhecer. E eu comecei a entender porque eu ia nas festas de família, quando eu tinha me convertido, eles me chamavam de pastorzinho, os profetas do Senhor.
todos embriagados, me chamando de pastorzinho, mas eles já estavam reconhecendo o que o céu já havia estabelecido. E quando você caminha assim, cara, você caminha muito mais tranquilo, você caminha muito mais leve. Irmãos, eu ainda disse isso esses dias. Eu falei, cara, eu quero fluir, eu quero estar naquilo que Deus está fazendo. Eu quero o que Deus tem para mim, e eu sei que o que Ele tem para mim é grande, que Ele é galardoador. O meu papel é buscá-lo. Em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. Voltando para a palavra, eu me lembro de um homem chamado Moisés. Moisés, um representante da lei, mas que tinha um coração apaixonado por Deus. Moisés, um representante da lei, mas que era louco por Deus. Moisés, ele foi perseguido e Deus tinha um plano e um propósito na vida dele. Ele foi para o Egito, viveu por um determinado tempo no Egito, e a palavra diz no livro de Hebreus que ele, tendo tudo, ele renunciou ao mundo para viver as coisas de Deus. Ele renunciou toda a riqueza do Egito para viver uma louca paixão. Ele renunciou tudo o entretenimento do Egito, as mulheres do Egito, os cavalos do Egito, o exército do Egito, a adoração que ele tinha para ele no Egito, para se prostrar diante de um Deus grande, amoroso, maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, Emanuel, Deus conosco. E Deus está buscando corações assim. No livro de Êxodo capítulo 3, é o primeiro encontro de Moisés com Deus. E quando você vai começar a mergulhar em Deus, os primeiros momentos com Deus de maior intensidade causa e gera muito temor na tua vida. Eu me lembro um dia que eu tive uma visão. Eu estava na minha cama deitado, e de repente eu vi um homem todo de branco, em pé na minha cama, na beira da minha cama, e eu estava dormindo meio sonolento. Quando eu virei, eu vi aquele homem, e eu olhava para ele. Eu não vi o rosto dele, mas eu olhava para ele, eu vi aquela luz muito forte. Eu olhava para aquele homem, e algo me constrangia, e eu comecei a rir, ainda meio sonolento, a rir muito. Só que de repente começou a me vir um temor, e eu queria que aquilo acabasse, porque eu comecei a ter medo. Mas é assim, os primeiros momentos com Deus vai gerar temor em você, mas o temor gera respeito. E os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Deus não conta segredo para qualquer um, cara. Se você não aliar o seu coração, Deus não vai revelar o que Ele tem para essa geração, o que Ele tem para esse momento, porque Deus ama a todos, mas Ele conta segredo para poucos. No livro de Jeremias, ele diz: Jeremias, ainda que Samuel e Moisés intercedessem por esse povo, eu quero dizer para você que eu não ouviria a intercessão desses dois homens. Por que ele disse Moisés e Samuel? Porque eu vejo um nível de intimidade nesses dois homens, onde eles tinham um contato direto com Deus, onde Deus ouvia eles, onde Deus abria o coração. E Moisés ali, ele chega diante de Deus, daquela sarça ardente, e ele olha e ele começa a sentir um temor, e ele ouve uma voz dizendo: Moisés, Moisés, e ele diz: eu vou me virar, e fica aquele negócio meio esquisito. Mas de repente você vê Moisés se virando e entrando no relacionamento com Deus. Então ele entra no relacionamento com Deus. Deus diz: olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu está é terra santa. Então ele tira as sandálias, que fala do fundamento do Egito, e agora descalço ele entra para dentro da santidade de Deus, que é o relacionamento com Deus. Então santidade é fruto de relacionamento. Quando Moisés começou a se relacionar, Moisés começou a entrar na santidade de Deus.
Então santidade é fruto de relacionamento. Se você não entender isso, você vai passar uma vida lutando para parar de pecar, e você não vai conseguir. Mas quando você começa a se relacionar, é o pecado que deixa você. E Moisés começou a gerar um coração apaixonado. E no livro de Gálatas, capítulo 2, não precisa abrir, eu vou ler na Bíblia a mensagem. Essa Bíblia é uma Bíblia contemporânea, e ela tem uma linguagem de agora, e eu achei muito interessante isso aqui. E está escrito assim, lá no livro de Gálatas 19, 21, diz assim: explico o que aconteceu comigo, Paulo dizendo. Tentei guardar regras e me esforçar para agradar a Deus, mas isso não funcionou. Então desisti de ser um homem da lei para me tornar um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com Ele. De fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar a Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E eu não volto mais atrás. Não está claro que voltar para a velha religião de guardar regras e agradar os outros é abandonar a nova vida de relacionamento com Deus? Não posso desprezar a graça de Deus. Se é possível ter um relacionamento vivo com Deus, apenas guardando regras, Cristo morreu em vão. Está em Gálatas 2, 19 e 21, na Bíblia Mensagem. Então, é o relacionamento com Deus que te leva a viver uma vida de santidade, a viver um coração apaixonado. Então Moisés, ele começa a viver essa nova paixão. O coração dele começa a se tornar um coração apaixonado por Deus. E agora Moisés começa a ouvir instruções de Deus. E agora Moisés, ele tem que voltar para o Egito, mas ele não vai voltar mais para o Egito com o fundamento do Egito, porque agora ele volta carregando a santidade de Deus, ele volta carregando um coração apaixonado por Deus. É assim que Moisés volta para o Egito, para manifestar a glória de Deus. E quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, o seu coração começa a ser transformado, e Deus vai te levar nos lugares aonde você passou, mas agora você vai voltar de uma forma diferente. Você vai voltar levando a santidade de Deus nos seus pés, e quando você chegar naqueles lugares, a glória de Deus será manifesta ali, e as pessoas vão olhar para você e vai dizer: cara, verdadeiramente esse homem é um homem de Deus. O ambiente será inundado com o peso da glória de Deus, e foi assim que aconteceu na vida de Moisés, mas não aconteceu antes de um relacionamento profundo e de uma entrega de coração inteira. Elias diz: até quando vocês vão servir a dois deuses? Se é Baal, é Baal, se é Deus, é Deus. Então o segredo está num coração apaixonado, e quando você abre o seu coração para viver essa louca paixão, esse amor intenso, você começa a viver milagres, prodígios e maravilhas. Mas tem muita gente adorando os milagres, prodígios e maravilhas. Está errado. O segredo é você adorar a Deus, e te seguirão os milagres, prodígios e maravilhas. E não adorar os milagres, prodígios e maravilhas para Deus seguir você. Não. Segue a Deus, e essas promessas vão seguir você. E Moisés volta muito intenso nessa paixão. Mas o que mexe muito comigo é que Moisés, ele não se contenta simplesmente em contemplar aquela beleza daquele relacionamento ali na sarça. Ele começa a ter uma intimidade mais profunda.
mas Deus, ele sempre vem numa nuvem. Moisés sempre ouve a voz, mas ele não estava satisfeito com aquilo. E um coração apaixonado não pode estar satisfeito simplesmente com as coisas ralas de Deus. Você precisa ansiar a profundidade de Deus. Você precisa ansiar mais de Deus. Porque quando você começa a querer ver mais coisas de Deus, Ele começa a te conduzir a um nível mais profundo. Você começa a morrer e Deus começa a se manifestar. Você começa a morrer e Deus começa a se manifestar. Então a morte traz a manifestação de Deus na sua vida. Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 33, ele começa ali uma conversa com Deus. E Deus diz para ele que ele vai mandar um anjo para ir junto com Moisés para a peleja, para as batalhas. Mas Moisés, ele não aceita. Muito interessante, abra aí comigo no livro de Êxodo, capítulo 33. E diz assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, os heteus, os ferezeus e os aveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque não subirei no meio de ti, porquanto é povo obstinado, para que te consuma eu no caminho, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essa notícia, entristeceram, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado é, e se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te lhe hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte. E tomou Moisés a tenda, e estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todos aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até que ele entrava na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia uma coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se, cada um à porta da sua tenda, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tomavam no arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me diste, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora, me faça saber os teus caminhos e conhecer-te, para que ache graça aos teus olhos. Atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos? Eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar
toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum virá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas minha face não verás. Veja aqui um diálogo entre Deus e Moisés, bem profundo, onde Deus diz para Moisés que ele vai enviar um anjo para ir junto com Moisés para a peleja, e Moisés diz: não, eu não quero um anjo, mas eu quero a tua presença, e ainda eu quero mais do que a tua presença, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória, eu quero contemplar você. Mas Moisés era o homem que simbolizava a lei, e a lei impede você de ver a glória de Deus, de ver a face de Deus. Mas Moisés, ele tinha um coração apaixonado, e ele fez um pedido para Deus: eu quero ver a tua glória, eu quero contemplar a tua face. Mas a palavra diz que Deus falava face a face com Moisés, mas ele queria ir além de ouvir a voz. Ele queria contemplar a face daquele que primeiro nos amou. Se você for um cara, uma mulher ousado, você não vai se contentar em vir num culto e querer ver a face dele quando o louvor cantar. Eu quero ver a face daquele que primeiro me amou. Se você for um cara ousado, se você for um cara de coração apaixonado, você vai começar a marcar encontros individuais com Deus, e você vai começar a pedir para Ele em intimidade que você quer ver a glória dele. E isso não é soberba, irmãos, isso é coração apaixonado, porque quando você começa a ver a glória de Deus, a sua vida começa a ser transformada, as pessoas começam a ser transformadas ao seu redor, o ambiente começa a ser inundado por onde você passa, a unção é manifesta, e você vai começando a viver essa felicidade, essa alegria de um relacionamento profundo. Porque as pessoas estão tristes dentro da igreja, porque as pessoas estão esperando no homem aquilo que só Deus quer dar para você. E quando você aprende o caminho, vai ficando mais gostoso o evangelho e o cristianismo. Lendo esse texto, eu me atento que tinha um jovem que olhava e admirava Moisés, pelo relacionamento que Moisés tinha com Deus. O coração daquele jovem, filho de Num, começa a se tornar um coração apaixonado, e ele também começa a desejar ver a glória de Deus. Ele começa a seguir Moisés, e onde Moisés vai, o filho de Num está atrás seguindo Moisés, porque ele também quer ver a glória de Deus. Ele começa a gerar essa paixão no coração. Só que Moisés simbolizava a lei, e só a graça tinha a condição de contemplar a glória de Deus. Só a graça tem a condição de levar você para dentro da terra prometida. Moisés simbolizava a lei, e a lei quer fazer as coisas no esforço. Ele disse: vai lá, para na fenda da rocha, eu vou passar de costa, porque a lei só dá condição de você ver as costas de Deus, mas a graça te dá condição de você contemplar a face. E quando você contempla a face, você olha, e você olha nos olhos, você vê amor nos olhos, você vê paixão nos olhos. Moisés simbolizava a lei, e na antiga aliança você vê um esforço. Você vê Moisés transformando
a água em sangue no Antigo Testamento, porque era a lei. E quando ele tocou a água, ele transformou a água em sangue, simbolizando a morte. Mas quando você vem para o Novo Testamento, você vê Jesus tocando a água com a palavra, e você vê a água sendo transformada em sangue, mas agora é o sangue de Cristo, o avivamento que está sendo manifesto naquele casamento. E quando a água é transformada no sangue, que é o vinho, não gera mais morte, mas gera alegria, e gera felicidade. E todo mundo começa a dizer: uau, esse segundo vinho é melhor que o primeiro. Havia acabado a alegria desse casamento, mas chegou a alegria, porque é assim que a graça faz. E aí você vê Moisés com um coração apaixonado, mas a lei impedia Moisés de contemplar a Deus com uma intensidade maior. Ele simbolizava a lei. E aí no livro de Êxodo, voltando lá atrás, 17, você vê que eles param diante de uma pedra, da rocha. E eles parados diante dessa rocha, o povo começa a pedir água. Em 17:6, Moisés diz assim: eis que eu estarei ali diante de ti. O Senhor dizendo para Moisés: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciões de Israel, e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então aqui você vê a primeira atitude de Deus para com Moisés: fere a rocha, que vai sair água. E Moisés simbolizava a lei, e a lei fere a rocha de Cristo. Mas no Antigo Testamento era assim que extraía água da rocha, ferindo, porque era a lei. Mas se passa um tempo, e Deus, com o coração misericordioso, Ele começa a querer manifestar a graça dEle. Ele começa a querer que as pessoas começam a entender a graça dEle ainda no tempo de lei. E é tão incrível que eu estava lendo os Salmos por esses dias, até preguei aqui, Davi fala da graça. Porque um adorador, ele vai sempre andar à frente do seu tempo. E aí, no livro de Números, capítulo 20, versículo 7, se repete a mesma história. Mas o primeiro simboliza a lei, e o segundo simboliza a graça. O primeiro Adão, o segundo Adão. O segundo Adão é Cristo, e fala da graça. E agora acontece a mesma situação no livro de Números, capítulo 20, versículo 11. Capítulo 20, versículo 7 diz assim: e o Senhor disse a Moisés: toma a vara, ajunta a congregação, tu, Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, que ela dê a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e dará a beber à congregação e aos seus animais. Deus, ele começa a querer manifestar a graça dele, e agora ele diz: Moisés, fala com a rocha, porque a rocha vai te dar água. Moisés, é o relacionamento. É no relacionamento que você extrai. Eu estou querendo te revelar a graça, Moisés. Mas Moisés simbolizava a lei. Ele não entendeu. E lá no versículo 11 diz assim, então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu e os seus animais. A lei fere a rocha, que é Jesus. E porque o texto diz que ele feriu 2 vezes? Porque a lei já havia ferido antes, agora era o momento do relacionamento. A lei já havia ferido, e Deus não cobrou Moisés a primeira vez. Ele diz: bate na rocha. E ele bateu, saiu água, beleza. Agora ele diz: fala com a rocha. Mas a lei tapa os seus ouvidos para ouvir Deus. E você começa a querer fazer, sabe o que? Na força do braço.
Aí você começa a querer carregar ministério na força do braço. Aí você começa a querer pregar na força do braço. Aí você começa a fazer a obra na força do braço. E ele diz: ei, para tudo, porque eu quero um relacionamento com você. Vem para mim, fala com a rocha, que ela vai te dar água. Você não precisa mais bater nela. Mas o esforço humano fere a rocha, que é Cristo. E no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33, diz assim: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Isaías 26, 4 diz: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. 2 Samuel 23, 3 diz assim: o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. O Deus de Israel falou, vírgula, a rocha de Israel me disse. Quem governa o povo com justiça? Quem governa com o temor de Deus? A rocha é Cristo. E a lei começou a ferir a rocha. Ele tinha um coração apaixonado, mas ele caminhava segundo a lei. E sabe o que aconteceu? Por ele ferir a rocha, ele foi impedido de entrar em Canaã. Ele foi impedido de entrar na terra prometida. Então é isso que o esforço faz. Você vai até extrair água da rocha, mas ela vai impedir você de viver as maravilhas da terra de Canaã. Vai impedir você de viver as maravilhas do reino. Vai se tornar fardo, vai se tornar pesado. Você vai querer entregar tudo, você vai querer parar. Você vai falar: não quero mais nada. Irmãos, eu não sei, mas eu estou vivendo um tempo maravilhoso em Deus. As promessas se cumprindo. Ainda ontem eu liguei para o pastor, falei: pastor, o negócio está andando. Está gostoso pregar, está gostoso manifestar Cristo, está bom demais, irmãos. Mas é o relacionamento, a intimidade, que começa a revelar as maravilhas da terra prometida. E não é por um esforço, mas é pelo relacionamento. Você não precisa mais ferir a rocha, você não precisa mais fazer. Vem para mim, que eu vou dar água para você. Vem para mim, só fala que a água será extraída. Coração apaixonado. Mas Moisés, ele tinha um coração apaixonado. Paulo diz que Cristo é a rocha no Novo Testamento. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 4, ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia ou acompanhava, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. E agora você vê a lei ferindo Cristo para extrair água. E as igrejas que não entenderam a graça estão ferindo os membros para que os membros venham ferir Cristo para extrair água da rocha. Não é por esforço, não é por violência, mas é pelo relacionamento. E o relacionamento te conduz você a mortificar sua carne para você ter mais de Deus. Então você vê Moisés, um cara com o coração apaixonado. E é tão interessante que quando chega ali no livro de Deuteronômio, se eu não me engano, ele sobe e Deus diz para ele assim: Moisés, sobe e vê a terra prometida. Aí ele sobe no monte, ele fala: porque eu vou te levar. Aí ele começa a querer falar, ele fala: Senhor, mas sabe o que é? Eu feri a rocha por causa do povo, aquele povo, o bicho. Ele falou: ô Moisés, chega, não toca mais nesse assunto. Ele queria entrar na terra, ele tinha um coração apaixonado, mas a lei não pode te entrar para a terra, não pode te levar para dentro da terra prometida. Ele diz: Moisés, você não pode entrar lá. Você não vai entender agora, mas um dia você vai entender. Sobe e olha, eu vou deixar você ver, mas você não vai entrar. Prepara aí Josué, porque Josué vai entrar e vai levar o povo. Agora eu vejo aquele menino que estava ali,
ouvindo o relacionamento, vendo o relacionamento de Moisés, ansiando por mais de Deus, querendo viver aquela maravilha. Agora eu vejo Deus dizendo para Moisés: olha, prepara Josué. E sabe qual é o significado do nome Josué? Deus salva. Uau! Deus salva, porque não é pelo esforço que você entra dentro da terra. Não adianta você querer entrar dentro de Canaã pelo esforço, você não vai conseguir. Mas é Deus que salva, que te leva para dentro da terra. E foi Cristo, aquele que te salvou na cruz do Calvário, o sangue dele que te levou para dentro de Canaã. Então você vê a lei sendo impedida de entrar, mesmo querendo entrar, não podia entrar. Mas você vê Josué simbolizando a graça, Deus salva. E o segundo leva o povo para dentro da terra prometida. Me faz lembrar de Adão e de Cristo, onde Cristo, o segundo, nos leva para dentro da terra prometida. E eu quero dizer para você, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Quando você entende isso, você começa a se relacionar. E aí você vê, o tempo se passa, Cristo vem. Paulo diz isso aqui no livro de Gálatas, aonde eu li, que ele cansou de ser um homem da lei, ele deixou de ser um homem da lei para se tornar um homem de Deus. Então você deixa de ser um homem da lei para se tornar um homem de Deus. Você começa a fluir pelo Espírito, você começa a ser levado, você não entende como que está acontecendo, mas está acontecendo. Você não entende o que está rolando, mas está rolando. Não queira entender, queira viver. Seja levado pelo vento do Espírito. E aí você vê Jesus chegando e começando a manifestar a graça viva. E o Verbo, a graça, se fez carne e habitou entre nós. E agora a graça ali na terra. Abre aí comigo no livro de Mateus, capítulo 17. Moisés morre lá no Antigo Testamento, mas um pedido de Moisés, um pedido de um coração apaixonado batia e pulsava no peito de Deus assim, ó: eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua face. Eu acredito que Deus ficou pensando nesse pedido de Moisés e falando: Moisés, espera um pouco, porque um dia você vai contemplar a minha face. E diz assim, ó: 6 dias depois, versículo 1, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e a sua veste se tornaram branca como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aonde eles estavam? Dentro da terra prometida. E quem estava ali? Deus. E agora Moisés, aquele que viu Deus só pelas costas, eu vejo o céu dizendo: Moisés, vai e contempla a glória do Pai no rosto do Filho. E Moisés agora desce na terra prometida. Ele entra na terra prometida, se depara com a graça, porque só a graça tem a condição de te levar para dentro da terra prometida. A graça traz Moisés para dentro da terra prometida, e a graça revela o rosto do Pai. E aí você vê Filipe e todos os outros que andavam com Jesus dizendo: mostra-nos o Pai. Ele falou: ah, você não entendeu nada. Quem vê o Filho vê o Pai. Quem vê o Filho vê o Pai. Olha para mim. E tem muitas pessoas aí fora querendo ver a face de Deus. Eu vou falar algo aqui para você que pode soar como heresia, mas se você for ousado, você vai pegar para você. E se você é filho, aquele que olhar para você, e se você estiver juntinho com ele, vai contemplar a face do Pai no seu rosto.
e vai dizer: uau, cara, eu estou vendo Deus. Eu estou vendo Deus. A criação aguarda a manifestação dos filhos, porque a criação aguarda contemplar o Pai. É o relacionamento. E quando você começa a entender, a graça se transforma em algo suave e leve, porque Jesus diz: o meu fardo é leve, o meu fardo é suave, não tem peso. Se está pesado, velho, entra para o quarto, tranca a sua porta, põe o teu joelho no chão e a boca no pó e diz: Deus, me revela porque está pesado. As lutas virão, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Assim diz a graça. As lutas vêm, mas eu não sou dessa terra, e se eu estou aqui é porque eu vim como um guerreiro, para vencer essas batalhas, para me aperfeiçoar, porque o meu lugar não é aqui, mas o meu lugar é de governo, em Israel, na Jerusalém celestial, na nova Jerusalém celestial. É lá um lugar de governo que Deus tem para você. Você vai governar com Ele. Amém? É tão incrível que você vê agora a rocha, que é Jesus, dizendo: aquele que tem sede, vem e beba. A rocha começa a dizer: vem beber dessa água, é de graça vos dou. Vem, se você tem sede, vem e beba. É sem ferir. Aí eu vejo a rocha encontrando uma mulher que vai buscar água. A mulher foi buscar água no poço, mas quem deu água para a mulher beber foi a rocha. Sabe o que está acontecendo? Tem gente buscando água no poço, mas a água não está no poço, a água está na rocha. A água não está no poço, a água está na rocha. E quando aquela mulher chega, a rocha está posicionada do lado do poço de Jacó. Antigo Testamento fala do poço. Antes da lei ainda fala do poço, Jacó. Só que ali estava a graça, a rocha. E aquela mulher começa a se relacionar com a rocha. Aquela mulher começa a cumprir algo que Deus disse para Moisés lá: fala com a rocha, que a rocha vai te dar água. E aquela mulher, no espiritual, ela começou a falar com quem? Com a rocha. Quando ela começou a falar com a rocha começou a ficar doida para dar água para ela, para saciar a sede dela. Aí ela falou: você está entendendo, eu estou querendo te dar água, aguenta aí, mas nós vamos entender isso aqui. E ela começou um relacionamento com a rocha. E a rocha doidinha para dar água para ela. Quando você tem um relacionamento com a rocha, ela vai te dar água, vai matar a sua sede, vai saciar você. Abra aí comigo no livro de João, capítulo 4, vamos entender isso. A mulher diante da rocha. O texto diz que ele tinha que passar por Samaria. Ele tinha. Sabe por que ele tinha? Porque tinha alguém com sede naquele lugar. Se você estiver com sede, Ele muda a rota para encontrar você, para matar a tua sede. Ele diz: eu tenho que ir lá, eu tenho que ir naquele lugar, porque tem um com sede ali. Porque você chega no lugar, irmão, às vezes você olha, você vê gente rasgando, fluindo, você vê outros duros, porque um tem sede e o outro não tem. Aí ele fala assim: eu vou matar a sede de quem tem sede, porque quem não tem sede vai jogar água fora e vai desperdiçar. Então, eu não caminho por esse campo de desperdício. Eu sou farto, mas desperdício não. Porque quando eu multipliquei os pães, eu pedi para guardar. Eu não jogo nada fora. Então eu só vou te dar água se você tiver sede. Mas eu estou sem sede. Entra no teu quarto, vai para o deserto. Se tem um lugar que vai gerar sede em você, é o deserto. Se tranca lá no deserto e começa a caminhar. Vai passar 1, 2 dias, 3 dias, você vai começar a sentir sede, cara. E quando você sente sede, Ele vem para saciar a sua sede. E diz assim o texto: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham
ouvido o que Jesus fazia e batizava, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. É necessário passar por Samaria, porque tem alguém com sede ali. E diz: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seus filhos. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio a mulher tirar água e disse-lhe: dai-me de beber. Jesus disse: dá-lhe de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e lhe disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água. Preste muita atenção nisso. O Senhor me revelou isso ontem, no meu momento que eu estava com ele lá, e ele falou, eu parei nesse texto e fiquei, e de repente veio assim, ó, olha o que ele diz: se tu conheceres o dom. Vamos lá. Jesus disse: se tivesse conhecido o dom de Deus, a graça, o dom de Deus, que é a graça, e quem é que te diz, dai-me de beber, que é Cristo, tu lhe teria pedido relacionamento, e ele te haveria dado amor, resposta, água viva. Veja só, você extrai água da rocha quando você entende o dom de Deus, que é a graça, o dom imerecido. E quem é que te diz, dai-me de beber, que é Cristo? E tu lhe teria pedido, que é o relacionamento, e ele te teria dado amor, que é a resposta, água viva. Então, se você entende a graça, você tem a revelação do sacrifício de Cristo. E quando você tem revelação, você entra por relacionamento. E quando você entra por relacionamento, o amor te responde e sacia a tua sede. Dá uma salva de palma aí, em nome de Jesus. Ela começa a entender, cara. Aí ela diz assim, olha só, aqui Jesus já traz uma profundidade. E ela diz assim, ó. E Jesus lhe respondeu, voltando lá no versículo 11, diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tem como tirar, e o poço é fundo. Aonde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Jesus, ele diz, ó, qualquer que beber desse poço vai ter sede de novo, mas a água da rocha não. E é tão incrível, pastor, que tem um amigo nosso da praça que ele foi para Israel, e ele fez um vídeo, mandou para minha irmã, e ela estava me mostrando que a rocha que Moisés bateu, até hoje ela jorra água. Virou uma fonte, porque a rocha era Cristo. Ainda Moisés fazendo na lei, mas com o coração apaixonado. A rocha nunca mais parou de jorrar água. Se tornou uma fonte. E aí eu venho para essa palavra, e eu entendo quando ele diz: se você pegar desse poço aí, você vai voltar a ter sede. Mas se você começar a extrair da rocha, não vai parar mais. Não vai parar mais. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e venha cá. Agora ele entra numa profundidade maior de relacionamento. Ele falou: vou te dar água, mas vai chamar o teu marido. E sabe o que a mulher diz? A mulher respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Você teve 5, nenhum é teu marido, mas o teu esposo está aqui. É o teu esposo que está aqui.
é o teu esposo que vai saciar as suas necessidades. Aí você deixa o marido para começar a ouvir a voz do esposo. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela começa a entender. E nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação, a graça, o dom imerecido vem dos judeus, que sou eu. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adoram. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Quando você tem um entendimento, e aí agora eu volto de novo para a revelação. Se tivesse conhecido o dom de Deus, a graça, aquela mulher conheceu a graça. E quem é que te diz, dai-me de beber? Agora foi revelado para ela, através da graça, Cristo. Tu lhe teria pedido dentro do relacionamento, e ele te haveria dado o amor, que é a resposta à água viva. Veja que profundo. O dom de Deus, quando ela começou a entender o dom de Deus, Cristo foi revelado para ela. E quando Cristo foi revelado para ela, foi estabelecido o relacionamento. E quando foi estabelecido o relacionamento, ela começou a receber água viva. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Temos falado de graça, mas muita gente não entendeu a graça. E porque não entendeu a graça, não teve a revelação de Cristo, ainda está seguindo Jesus. E porque não teve a revelação de Cristo, não consegue entrar num relacionamento. E porque não entra num relacionamento, estão com sede, buscando no homem matar a sede. Está achando que o homem que dá ministério, está achando que é o homem que põe para pregar, está achando que é o homem que põe para fazer, está achando que é o homem que derrama unção, está buscando cargo, está querendo posição, porque não teve o entendimento do dom, da graça de Deus. Quando você entende a graça de Deus, você sai do esforço, vai para o relacionamento, tem a revelação de Cristo. Aquela mulher ficou doida. Veja, irmãos, Jesus dizendo para ela: eu sou o Cristo, o que estou falando com você. Você vê que ele não dizia isso para qualquer um, não. Ele até perguntou para os discípulos dele: quem o povo está dizendo que eu sou? Mas quando ele entrou numa intimidade com alguém que entendeu o dom, alguém que entendeu a graça, porque não tem como, quando você entende a graça, por mais que tudo que está à tua volta tenta impedir, quando você entende a graça, Cristo é revelado. Quando você entende a graça, você fala: toma, é isso aqui, é o Cristo, vem para o relacionamento. E começa a ficar fácil, começa a ficar gostoso. Você começa, cara, você não tem mais necessidade. Você não tem mais necessidade. Começa a fluir. E continuando diz assim: e nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não és este o Cristo? Saíram, pois, todos da cidade e foram ter com ele. Essa mulher, ela teve um entendimento, ela deixou tudo e ela voltou e falou: cara, vem ver Cristo, vem ver Cristo. Mas hoje vivemos um tempo de soberba, e quando alguém chega e fala: vem ver Cristo, esse cara aí está se achando. Não, entra para o relacionamento. Fala demais, só fala disso. Que as minhas palavras, que as suas palavras seja sempre Cristo revelado. Que o seu coração seja sempre apaixonado. Que o seu assunto seja sempre o reino. Que as suas conversas seja sempre a mortificação da carne. Que você seja um louco por Jesus, porque louco atrai louco para andar junto.
E se você for louco, você vai encontrar pessoas com fome e que vai começar a vir, você vai falar: não, eu não sou o Cristo, mas eu vou te levar até Ele. Aí você vai começar a conduzir as pessoas até Cristo. Aquela mulher deixou tudo ali que ela tinha, cântaro, marido, deixou tudo, ela entendeu, e ela começou a dar uma resposta no ministério. Dá resposta quem entende quem Cristo é, dá resposta quem entende o dom de Deus, dá resposta quem tem relacionamento com Jesus. O ministério da mulher cresceu em 40 minutos, cara. Uma cidade foi convertida. Aquele samaritano chegou ali e disse assim para a mulher: olha, agora eu não conheço só de ouvir falar, nós também conhecemos ele, fica aqui. E a palavra diz que ele foi e ficou 2 dias com o samaritano. Entra para um relacionamento, cara. Se coloque de pé. Uou! Ele está aqui e Ele quer saciar a sede de quem tem sede. Agora não é mais porque me falaram, mas é porque nós também conhecemos. Aí você entende. Porque quando João e Tiago falou assim: Senhor, o Senhor quer que desça fogo do céu para consumir Samaria? Ele disse: não, vocês não entendem, eu tenho uma obra nessa cidade. Esse povo será chapado pelo Espírito Santo de Deus. É você a resposta, cara. É você a resposta. Para de ficar buscando água no poço. O poço é fundo, não tem como tirar. Você não vai matar a sua sede. Não. Vem para a profundidade. Vem para a profundidade. Se você conheceu o dom, se tiveste conhecido o dom de Deus, a graça, e quem é o que diz: dai-me de beber o Cristo, tu lhe terias pedido relacionamento, e Ele te haveria dado amor, resposta, água viva. Talvez o diabo está acusando você hoje, está dizendo: você pecou, você é um imoral. Mas eu quero dizer que hoje Ele quer derramar uma nova unção na sua vida. E cara, eu estou pegando fogo aqui. Ele quer derramar uma nova unção. Mas eu recebi unção ontem, recebe hoje de novo. Porque assim, de graça pedir, de graça eu dou. Se tem unção dobrada, cara, que venha. Eu já fui no culto, já oraram, mas vem de novo. Tem sede aí? Tem sede aí? Se tem sede aí, Ele vai derramar. Se tem sede aí, vem receber. Seja chapado por Jesus. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me.
pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro, Sente aí, cara. Sente aí. Sente um rio aí dentro fluindo do seu interior. de dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Livro de João, capítulo 7. Racalabassuriandere calamanai. Lá na frente, depois que ele tem um encontro, porque quem adora em espírito e em verdade tem a revelação primeiro. Ricalabassore calamanai. Mas é para todo mundo. Ricelebassore calamanai. E no livro de João, capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. É para todo mundo. Deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar, até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar, até me consumir. Até me consumir. Nos consome, Senhor. Até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Ricalabassuriandere calamanachore calamanai. Uou! Ricalabassuriandara manassore calabalassore calamanai. Ei, Racalamanassuria. Ele é a rocha. E vem fazer Ele é a rocha. o que nenhum homem fez. Vem fazer É isso que ele vai fazer. o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Você já Vem teve fazer o que a história cinco nunca maridos viu. você Vem teve, mas nenhum é cumprir teu. o O que eu vou fazer, descrito em nenhum Joel. homem pode fazer. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Ele está enchendo esse ambiente. Aviva-nos, A água que começou a fluir de você está começando a encher esse ambiente. Está começando a encher esse ambiente. É agora! É agora! Vem derramar o teu espírito.
seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem derramar a terra clama. Corações apaixonados aqui, corações avivados aqui, corações inundados aqui por esse rio de água viva. Vem derramar o teu Espírito. É agora, Senhor. É agora, Senhor. Que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Oh, Shakataramanai Arabasore Kalamanai. Oh, Rikalabasuri Kalamanai Alabasore Kalamanai. E a calabasuri andara Kalamanai Alabasore Kalamanai. Recalabalasore Kalamanassuri andere Kalamanai Alacalabalai. Chore Kalamanai. Dudu, mais profundo. Ricalamanasuri andaramanai. Relacionamento, Dudu. Recalamanasore Kalamanai. Mais profundo, Dudu. Mais profundo. Mais profundo. Vai parar de patinar, Dudu. Vai começar a andar, Dudu. Vai começar a andar. Eu começo a ver o carro saindo da lama e começando a andar. Recalamanasuri andere Kalamanai. O Senhor manda te dizer mais profundo. Mais profundo. O relacionamento não é pelo esforço, mas é pelo relacionamento que você vai extrair água da rocha. Receba essa palavra. Um ambiente profético aqui. Uou. Meu Deus! Chore calamana suriandere calabalayara bashu calamana chore calamana. Ei! E calabala suriandere balayara bashu. Chore calamana, chore calamana, ela baixou. Calamana, chore calamana, ela baixou. Calamana, ela baixou. Calamana, ei! Vem calamana, chore calamana. Ele está lavando o seu coração aqui. Vem calamana, chore calamana. Ele está lavando o seu coração. Ricalamanasore Kalamanai Alabashure Kalamanai. Continue adorando. Yabasuri Kalamanassuri Andaramalashore Kalamanai Alabashure. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra.
desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Xaracalabalassuriandaramanai, aracalabalassurianderemanai. Qual é o som? Quando Deus desce na terra. O som é esse! O som é esse! Recalamanachore, calamanai, alabachuriandaramanai, aracalabalassurianderemanai. E a palavra do Senhor diz assim, Apocalipse capítulo 7, versículo 15 em diante: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aplauda o nome do Senhor, recebe essa palavra profética.